Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, hoje teve alta sim na Bolsa, apesar da maior parte dos papéis terem ficado no vermelho. As altas foram das empresas Fibra, Suzano, Embraer e Klabin. Eduardo Vélez já fez menção, daqui a pouco ele fala um pouco mais, todas ligadas à exportação, ou seja, dólar em alta faz com que empresas aqui no Brasil que vendem para fora, evidentemente vão realizar lucros em reais. Só para voltar aqui, que eu acabei voltando um pouquinho mais, a gente vai falar um pouco da JBS, pronto aqui. As maiores altas e as baixas, CEMIG, Banco do Brasil, Gerdau, Cyrela e Usiminas, só para você ter uma ideia aqui, altas expressivas, estamos falando de 20%, 19%, foi o que puxou o Ibovespa para baixo. Isso aqui, as quedas todas que a gente viu aqui. Agora tem uma menção aqui a JBS, eu peguei um gráfico da JBS, dos papéis da JBS, na época da carne fraca. Ali nós tínhamos uma possibilidade de perder dinheiro na JBS, porque se mexia com o principal ativo da empresa, o produto que ela fabricava, ou seja, poderia ter uma negativa em relação à venda do produto dela. E para ter uma ideia, no dia 17 de março deste ano, a JBS, que é de Joesley Batista, o dono dessa delação, que citou o presidente Temer, estava em R$ 10,68. Um mês depois, a empresa recuperou, até porque foi feito um esforço imenso por parte do governo de recuperar a credibilidade da carne brasileira, enfim, do produto brasileiro, estava em 10,30. Agora vamos dar uma olhadinha no papel da JBS hoje, exatamente hoje. Para você ter uma ideia, uma queda de quase 10%, cotada a R$ 8,58. Olha, esse aqui é o gráfico exatamente do que aconteceu com a JBS, chegou a uma mínima de 7,63, isso tudo em relação à JBS. E as estatais brasileiras, evidentemente, porque o governo tem controle das estatais, a repercussão em relação ao que poderá ser do governo brasileiro mexe com os papéis das estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, todos em queda. Quedas expressivas também, olha, de 19, a mínima de 11, no caso da Petrobras ON, que é a ação ordinária, e 19%. Isso tudo em relação ao dia movimentado hoje da Bolsa. A gente vai falar um pouquinho mais agora com o Eduardo Vélez. Mostrei esses números aí, vamos voltar à questão da JBS, porque esse é um fato completamente alheio ao ativo principal da empresa. Claro que a gestão da empresa, a possibilidade do dono da empresa ser preso, ou porque é acusado de alguma irregularidade, mexe evidentemente na expectativa dos papéis. Se a empresa perde o comando, ela pode perder toda a produtividade. Mas eu fiz uma menção com relação à carne fraca, que nem ali, mexendo no principal ativo da empresa, o produto dela, porque o dono pode mudar, mas o produto, não houve uma queda como a de hoje. Nós estamos falando de outro mundo, é isso, né, Eduardo? Eu acho que sim. Eu acho que fica claro o seguinte, a diferenciação deve ser feita que a delação da Odebrecht, né, a delação aí que ficou durante vários meses, ela não afetou a governabilidade do governo, ou seja, a gestão operacional do governo dentro do Congresso. Ou seja, o governo seguiu com o apoio político da base do governista e aprovando as reformas que a equipe econômica sempre desenhava e sugeria para o Congresso. A delação da JBS, ela foi um choque inesperado, ninguém esperava também. A delação da Odebrecht já era esperada, a delação, o seu mercado foi absorvendo já que ia ser divulgado, o Marcelo Odebrecht ia comentar. Essa delação do Joesley, divulgando que o presidente Temer, ninguém esperava esse formato dessa delação. Então, por isso, o grande impacto, há uma incerteza. Opa, vai afetar o presidente Temer, o presidente Temer vai sair. Se ele sair, qual vai ser a nova base governista? Será que as reformas vão ser aprovadas? Não vão ser, vão ser postergadas. E é fundamental hoje, para cair a inflação e para sustentar a queda dos juros, as reformas. A aprovação da reforma trabalhista para reduzir custo do Brasil, né? A questão da terceirização é importantíssima hoje. Que apesar das dificuldades, estava caminhando razoavelmente bem. E ia ser aprovado. Você fazia menção isso outro dia que teve aqui no Senado Econômico. A reforma trabalhista foi aprovada na Câmara, deveria ser aprovada no Senado, não vejo muito problema. A previdenciária é a mais polêmica, claramente. Na verdade, ia ser aprovada em vários fases, ou seja, com o presidente Temer, com o futuro presidente em 2018, 2019. Mas estava caminhando bem, o governo flexibilizou várias questões da proposta original, mas a idade mínima ia ser aprovada. Então, mas me parece que agora, com essa imprevisibilidade, se eu sou investidor, se eu sou gestor de um fundo de investimentos, um grande empresário, setor industrial, ou então um fundo internacional, um grande investidor estrangeiro para investir no Brasil, ele tem que ser cauteloso. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Realmente, o discurso do presidente foi muito contundente. Me parece que ele está convicto e está dando uma certa certeza que o áudio não vai contaminá-lo. Isso vai ser fundamental já para o mercado acalmar.
Mas para o mercado voltar a subir a bolsa, confiar que o juro vai cair bem ainda, então, inclusive eu acho que o juro pode cair até abaixo de 8% esse ano, fácil com essa inflação, deverá caminhar para quase 3, não 3,5%. A deflação em julho e agosto talvez surpreenda. Então me parece que todo o movimento do cenário econômico-financeiro estava beneficiando realmente uma melhora das expectativas. A própria Câmara Americana de Comércio divulgou semana passada uma sondagem onde 95% dos seus associados, ou seja, de grandes empresas também, estavam confiantes na retomada. Então, ou seja, já havia uma confiança nas sondagens da FGV, da Confederação Nacional da Indústria, uma melhoria no faturamento, na margem da indústria. Ou seja, todos os indicadores econômicos-financeiros caminham para isso. Então, na verdade, isso é um choque inesperado, e choque inesperado é imprevisibilidade, ou seja, então os ativos tendem a reagir muito rápido. Tá, vamos imaginar uma coisa que pode acontecer se eu levar em conta esses dois indicadores do PIB dessa semana. Dia 1º de junho, o IBGE, que é o medidor oficial do PIB, divulga o PIB do primeiro trimestre. Ou seja, o primeiro trimestre já está fechado, os números estão todos consolidados. Se o número vier positivo, como tudo indica, vai chegar positivo, ou seja, que é um dado extremamente importante da lógica da retomada da economia, no momento de uma instabilidade que acabou de ser gerada. Como é que eu lido com as duas coisas? Porque uma coisa é a economia real, que demonstrou que está crescendo. A outra coisa é a perspectiva de economia que pode ruir diante da instabilidade política. Com qual dado o investidor ou a economia brasileira vai caminhar? O investidor vai olhar o futuro, ou seja, o PIB já está mais ou menos esperado que vai ter um crescimento, ou de 0,5%, 0,70% ou 1%. Acredito que chegue na faixa de próximo de 1% no primeiro trimestre, o crescimento em relação ao quarto trimestre de 2016, dessazonalizado, que nós chamamos. Mas isso é um fato que não vai afetar tanto a expectativa, que já é mais ou menos esperado o crescimento no primeiro trimestre em relação ao quarto. Agora, o que não é esperado? Uma reversão rápida das expectativas, a volta da governabilidade. Então, é fundamental, se continuar essa crise política, se o presidente Temer não conseguir convencer a bancada governista que ele está com governabilidade, não pediu nenhum pagamento de propina ao Eduardo Cunha, se isso continuar essa expectativa, essa incerteza, os empresários vão ficar mais cautelosos. Então pode haver uma reversão das projeções de crescimento econômico para baixo esse ano, inclusive até pode gerar uma recessão, caso se prolongue isso e caso gere uma eleição direta. Eu acho que esse caso seria o caso da renúncia ou a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se acontecer esse cenário... Que já tem data para ser julgado. Com certeza o Banco Central não vai reduzir os juros como o mercado esperava. A projeções de crescimento econômico, tanto 2017 como 2018, vão ser para baixo. Vai haver revisão da entrada de investimentos, inclusive externos diretos. Vai haver uma reavaliação dos IPOs, das aberturas de capital das empresas. Ou seja, me permitem, é o prolongamento da crise. Me permite entrar nesse item de entrada de capital externo. Porque o investidor estava chegando aqui apostando na Bolsa e não exatamente comprando títulos do governo que estão embaixo, está apostando na Bolsa e comprando ativos brasileiros, ou participando de leilões, assim como os aeroportos recentemente. Ou seja, é dinheiro que entra no país, fica no país, gera emprego e gera imposto no país. É tudo que a economia brasileira precisava. Diante desse quadro todo, eu tenho alguma possibilidade de haver, digamos, eu não sei se eu vou ser poliano aqui, mas algum altruísmo dentro do Congresso de continuar com as reformas andando, porque independentemente do que mostrar a delação ou as gravações, o fato é que tudo que foi negociado no Congresso foi negociado abertamente, aliás, com o governo cedendo num ponto ou no outro. O ministro da Fazenda foi um negociador de copo a copo no Congresso, aliás, como eu não me lembro de ter visto o ministro da Fazenda negociar no copo a copo. Porque eu tenho um problema chamado 14 milhões de desempregados no país. Eu acho que esse é o público maior, eu fiz citação disso no começo do programa, são os maiores interessados em que isso se resolva rápido para que a economia seja retomada como ela estava sendo retomada. Tem um ponto aí que a delação da JBS envolve não só o presidente Temer, como eles apontaram, então vamos confirmar isso ainda, mas outros congressistas. Então, e muitos congressistas estão... A oposição está bem menos estridente do que estaria numa situação se estivesse confortável, né? Com certeza, que também tem gente da oposição. O que eu acho é o seguinte, enquanto tiver essa incerteza dos nomes que estão nessa delação, desse impacto, pode claramente gerar o próprio presidente da Câmara, pode chegar, olha, vamos postergar um pouco a votação, não vamos colocar em votação, ele tem o poder de colocação na pauta o projeto da reforma da Previdência, por exemplo. Então, me parece, o governo só vai colocar em pauta
a reforma da Previdência e a trabalhista no Senado e a Previdência na Câmara, quando tiver certeza que vai, de certa maneira, uma probabilidade muito alta de ganhar a ser aprovada a votação. Então me parece que enquanto tiver essa incerteza em relação qual é o formato da divulgação desse áudio, ou seja, quais são as pessoas envolvidas e qual realmente o comprometimento realmente para a gente Temer, e qual vai ser realmente a reação da bancada governista, se ela vai continuar apoiando o governo nas reformas, eu acho que me parece que esse é um cenário ainda que tende a atrapalhar um pouco ainda as votações no curtíssimo prazo. Por isso que pode acontecer uma reversão. O presidente Temer exigiu hoje uma divulgação do áudio o mais rápido possível. Protocolou isso, inclusive, logo cedo no Supremo Tribunal Federal. Agora foi levantado o sigilo. Uma investigação rápida. Então, ou seja, qualquer coisa que envolva rapidez na solução política vai impactar menos as projeções de crescimento, de juros e de inflação. Ou seja, é bom que saiba logo se vai ter eleição direta, se o governo Temer vai permanecer com governabilidade. E se ele se mantiver e conseguir provar que não está associado e a bancada governista voltar a apoiá-lo, ele poderá até sair fortalecido. Agora, esse é o caso extremo. O outro caso é a saída do Temer, vai gerar imprevisibilidade, com certeza os empresários vão ficar ainda cautelosos para saber qual é o novo presidente, qual vai ser a nova equipe econômica. Velho, obrigado pela gentileza, viu? Abraço. Eduardo Velho, economista, nos atendeu hoje aqui no Cenário Econômico, aliás, num dia nervoso de cobertura especial pelo cenário econômico, num dia realmente que entra na história da economia, na história brasileira, na história política do país. Nesse dia nervoso aqui na Bolsa, nós encerramos o cenário econômico. Na sequência tem Rosiane Kennedy e toda a repercussão política nos corredores do poder. Obrigado pela sua companhia, boa noite e até amanhã.